Os horrores do Vale da Morte. Além desse vale, havia outro mais profundo, o Vale da Sombra da Morte, onde Cristão sofreu mais que no Vale da Humildade. Em meus sonhos, o vi chegar à beira desse vale profundo, onde encontrou dois homens, amor próprio e crítico, que voltavam apressados. Eles eram descendentes dos espias que trouxeram um relatório negativo sobre a boa terra de Canaã. Para onde estão indo? Perguntou Cristão. Volta, volta, gritaram eles. Nós estamos voltando e é melhor você fazer o mesmo, se tem amor à vida. Cristão. Por quê? Qual é o seu problema? Problema? Estávamos indo para esta mesma estrada em que você viaja e fomos até onde deu a nossa ousadia. De fato, quase nos tornamos passado, porque se houvéssemos ido um pouquinho mais adiante, já não estaríamos aqui para contar a história e adverti-lo. Cristão. Mas o que foi que vocês viram? Já estávamos quase no Vale da Sombra da Morte, quando, por sorte, avistamos o perigo antes de chegar a ele. Cristão. Mas o que vocês viram? O que vimos? Ora, o próprio vale. Ele era escuro como breu. Vimos os elfos, os sátiros e os dragões do abismo. Também ouvimos sons horrendos, uivos e gritos contínuos. Soava como uma multidão de almas miseráveis presas em correntes de aflição. E acima do vale flutuava uma nuvem negra de confusão, e o anjo da morte pairava acima de tudo. Aquele vale é extremamente assustador e absolutamente fora de ordem. Cristão. Custa-me acreditar que este não seja, pelo que vocês dizem, o caminho para o céu almejado. Você faça o que quiser, atalharam eles. Quanto a nós, não queremos nada desse lugar. Estamos voltando. E assim eles voltaram, e Cristão prosseguiu em seu caminho com a espada pronta para um ataque. De repente, ele viu, num dos lados da estrada, um fosso profundo, para onde durante séculos um cego guiara outro, e do qual ninguém nunca emergira. E no outro lado havia um charco imundo, onde os libidinosos de todas as eras haviam caído, e não tinham encontrado fundo para os pés. O rei Davi uma vez caiu aí, e ter-se-ia afogado se não fosse pela misericórdia do Senhor que o levantou. A trilha entre a vala e o charco era excessivamente estreita, e Cristão teve de ser extremamente cauteloso para permanecer nela. Era como caminhar numa corda esticada sobre uma cova sem fundo, na escuridão. Prosseguir era perigoso, mas era igualmente arriscado tentar virar-se e retornar. Ele rastejou adiante, sentindo o caminho, não sabendo a que minuto poderia chegar ao fim e mergulhar na morte. No meio do vale, junto à trilha, estava a boca do inferno, de onde subiam chamas e fumaça. E havia ruídos medonhos e vozes lúgubres, contra os quais a espada de Cristão era ineficiente. Lembrou-se da oração fervente e eficaz, e clamou: Ó Senhor, eu te suplico, livra a minha alma. Com isso, teve um pouco mais de fé. Cristão avançou uma boa distância, enquanto as chamas ocasionalmente lançavam-se em sua direção, e ele continuava a escutar os ruídos pavorosos. Ouvia o barulho de algo se movendo de um lado para o outro à sua frente, dando-lhe a impressão de que seria feito em pedaços ou esmagado como um torrão de terra na estrada. Isso atormentou-o por várias milhas. Então pareceu-lhe ouvir uma turba de demônios vinda em sua direção. Ele parou para decidir o que fazer. Pensava voltar atrás, mas raciocinava que poderia estar na metade do caminho, que atravessava o vale. Compreendendo que já atravessara muitos perigos e imaginando se os riscos atrás de si não eram maiores que aqueles à sua frente, ele resolveu ir adiante. Contudo, os demônios pareciam estar cada vez mais perto. Quando eles quase o tocaram, Cristão bradou: Eu caminharei na força do Senhor Deus. Ouvindo aquelas palavras, os demônios retiraram-se e não mais vieram. Não posso me esquecer de relatar uma coisa. Quando o Cristão aproximou-se do fosso ardente, ficou tão confuso que não reconhecia a própria voz.
Enquanto ele atravessava a vala, um demônio andava na ponta dos pés atrás dele, cochichando em seus ouvidos blasfêmias insultuosas contra Deus. Cristão pensava que tais blasfêmias procedessem de sua própria mente. Isso muito o preocupou, mais do que qualquer outro erro que ele cometera pelo caminho, porque as palavras e os pensamentos perversos eram demasiadamente amargos e injustos para com aquele a quem mais amava, aquele que tanto fizera por ele. Não obstante, não conseguia evitar o pensamento de que ele mesmo não poderia imaginar e sussurrar tais palavras. Não sabia, entretanto, de onde elas vinham, nem como impedir os ouvidos de ouvi-las. Depois de viajar por algum tempo neste estado desconsolado, pareceu-lhe ouvir uma voz à sua frente dizendo: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Agora ele estava alegre porque, primeiro, acreditava que alguém temente a Deus estava nesse vale sombrio, assim como ele. Segundo, acreditava que Deus estava com aquela pessoa, fosse quem fosse, ou ela nunca teria dito tais palavras. E Cristão concluiu: se Deus está com esta pessoa, está comigo também, ou eu não teria ouvido estas palavras num lugar como este. Em terceiro lugar, estava contente por acreditar que poderia alcançar a tal pessoa e ter uma boa companhia pelo resto da viagem. Então, ele apressou-se o mais que pôde, chamando pela pessoa à sua frente. Contudo, não houve resposta. Fosse quem fosse que estivesse adiante dele, não deveria conhecer o significado do que ele ouvira, ou a sua fonte, e pensava que estivesse sozinho na estrada. E assim, ele não obteve resposta. Emergindo da escuridão do vale. O dia estava amanhecendo. Avistando os montes ao leste, Cristão pensou consigo: ele transformou em manhã as sombras da morte. Olhando atrás de si, o caminho por onde viera, maravilhou-se de como o Senhor o fizera atravessá-lo. Recordou-se do versículo: das trevas manifesta coisas profundas, e traz à luz a densa escuridade. Cristão ficou profundamente comovido ao ver todos os perigos dos quais fora livrado. Agora o sol estava brilhando, e isso era verdadeiramente uma bênção, porque a pior parte do caminho ainda estava por vir. Diante dele, no final do vale, havia armadilhas, laços, alçapões, trechos escorregadios, grandes buracos escancarados e covas profundas. Ninguém poderia evitar tudo aquilo na escuridão, e não evitá-las significaria a morte certa. Mas agora ele podia enxergar o caminho, e seguiu passando por tudo e dizendo: a sua lâmpada brilha sobre a minha cabeça, e pela sua luz atravesso as trevas. À luz que vinha do alto, ele chegou ao final do vale. Agora, em meu sonho, vi no final do vale estas coisas: sangue, cinzas, ossos e milhares de corpos mutilados, de peregrinos fiéis que haviam seguido esse caminho. Enquanto eu imaginava o que teria causado esse assassinato em massa de seres humanos, vi logo à minha frente uma caverna, onde nos tempos antigos habitaram dois gigantes, Papa e Pagão. Por seu poder e tirania, aqueles homens e mulheres cujos ossos e cinzas estavam diante de mim haviam sido cruelmente mortos. Quando o cristão passou sem maiores riscos por este lugar, perguntei-me por que ele não fora molestado. Então fiquei sabendo que Pagão fora morto havia muitos dias, e o Papa estava muito velho. Também soube que por causa das muitas escaramuças do Papa com o governo, em sua juventude, ele ficara tão louco e com as juntas tão enrijecidas que tudo o que podia fazer agora era sentar-se à boca da caverna, rindo dos peregrinos quando passavam e roendo as unhas por não mais poder pegá-los. Ao ver o velho gigante, Cristão não soube o que pensar, até o gigante o ameaçar. Vocês não vão se corrigir, antes que mais de vocês sejam queimados. Cristão conservou a paz com uma face serena.
e passou incólume pelo solo da carnificina do Papa.